Amém? As crianças vão sair para a salinha. Por favor, podem retirar as crianças que vão para a salinha, não é isso? Eu gostaria muito de agradecer o carinho das irmãs, né? Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe cada uma. Vocês que são as mulheres guerreiras, que têm abraçado a obra do Senhor, a causa do Mestre, e que têm segurado as nossas mãos, os nossos braços, para que a gente continue nessa peleja. Deus abençoe cada mãe, cada mulher. Que a bênção do Altíssimo esteja sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Repentina destruição. Parece um tema muito assustador, uma mensagem forte. E nós gostaríamos de trazer ao nosso entendimento uma reflexão nesta hora. O texto da palavra de Deus, ele deixa bem claro sobre isso. Toda a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo, em todo o seu ministério, ele teve um grande empenho para que nós, como seguidores, como igreja, estivéssemos alerta, vigilantes, acordados, sóbrios, atentos a todo o movimento dos acontecimentos que convergem, que mostram que Jesus Cristo, Ele está no controle de tudo e que Ele é fiel para cumprir as suas palavras e que devemos estar percebidos de que o fim se aproxima. A repentina destruição é algo que acontece de modo súbito, sem previsão, de repente, inesperadamente, que não pode se prever, nem esperar. Essa palavra repentina, ela vem do latim repentinos. E o Senhor Jesus Cristo, Ele foi bem enfático, e os seus apóstolos também. Todos eles escrevem e abordam esse assunto para a igreja do Senhor. Dentro desse tema, desse texto da palavra do Senhor, nós observamos que algumas frases importantes. Eu gostaria que nesse momento nós voltássemos os nossos ouvidos e atenção para a palavra de Deus. Os comentários a gente deixa para depois. O que o texto quer falar a respeito de tempos e estações? Porque em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 1, ele vai falar, mas acerca dos tempos e das estações. Irmãos, ele fala que nem necessita que ele escreva tanto, porque isso fala a respeito dos últimos tempos, dos últimos dias. Lá em Atos, no capítulo de número 1, versículo de número 7,
Os discípulos também estavam preocupados em querer saber, mas Jesus ele vai dizer: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É o que o próprio Senhor disse, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas só que ele deixou bem claro que nós podemos perceber pelos sinais, e que todos nós deveríamos ficar atentos. E aqui nós vamos ver alguns textos da palavra do Senhor, em que Jesus Cristo ele admoestava a multidão. Ele falava com a multidão no capítulo de Lucas 12, do versículo 55 e 56. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Jesus estava lançando em rosto, increpando sobre os seus ouvintes a hipocrisia, porque eles sabiam muito bem conhecer as estações e os tempos, porque Deus ele estabeleceu pelo seu poder o verão, o inverno, a primavera, o outono, e nós sabemos muito bem discernir isso. Quando se aproxima a primavera, o verão, o inverno, nós sabemos e percebemos e estudamos isso. Mas por que que nós somos desatentos a respeito dos tempos finais? Enquanto o Senhor ele deixou bem claro que quando nós ouvimos soprar o vento, logo os homens sabem, haverá calor. E acontece como eles preveem. Inclusive no Brasil e no mundo existem as previsões, e muita gente procura se orientar por isso, através das estações, através dos estudos. Mas Jesus estava dizendo: vocês precisam conhecer muito mais do que isso. Vocês precisam acompanhar e perceber no mundo espiritual o que está prestes a acontecer, e que vocês precisam estar apercebidos e preparados, porque muitas coisas irão sobrevir e muitos estarão despreparados e serão pegos de surpresa. E é tanto que o autor, a escrever, ele vai dizer que nem é necessário que se escreva tanto a respeito dos tempos e das estações, mas que todo seguidor de Cristo precisa estar alerta, acompanhando os sinais que evidenciam que Cristo Jesus ele está prestes a voltar. Quem crê assim está preparado, não está se preparando, mas já está preparado, porque isto ocorrerá a qualquer momento, e será um momento repentino, em que não dará mais tempo para aqueles que estão despreparados irem se preparar. E Jesus ele vai admoestar os religiosos e a multidão da época, dizendo que eles entendiam daquilo que iria acontecer climaticamente, porém não entendiam os propósitos de Deus.
profeticamente. Eles não estavam sendo capazes de acompanhar o cumprimento das profecias. Eles estavam bem diante de um grande evento e de um grande acontecimento profético, que era a vinda do Messias, do Salvador de Israel, e eles não estavam percebendo. E agora os seus apóstolos vão escrever também isso à igreja, para que nós possamos estar percebidos. Porque assim como Cristo já veio, o Messias, o enviado de Deus para salvar o mundo dos seus pecados, e o seu povo não percebeu, não foi capaz de ter o discernimento, de ter a visão espiritual para enxergar o Cristo. Possivelmente muitos de nós que estamos aguardando o soar da trombeta de Deus, aquele que virá como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, aquele que se manifestará como abrir e fechar de olhos. Será que nós, como igreja, estamos percebendo que esse momento, que esse tempo está se aproximando? E como está a sua vida? Você está pronto? Não é dado a nós sabermos muitas coisas ou condição a respeito do tempo, mas nós podemos perceber os sinais e acompanhar. Em Daniel, no capítulo 2, o versículo 20 ao 22, o Senhor, Ele falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. E nós, como igreja, nós precisamos nos aproximar da luz do Senhor, para que possamos estar atentos a enxergar o que está prestes a acontecer no mundo. Será o maior acontecimento que irá abalar o mundo. Se você anda conectado com Deus e tem a intimidade, a revelação, certamente você está percebido, porque o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, é aquele que revela o profundo e o escondido. Ele revela ao seu povo, Ele mostra e diz que nós devemos estar atentos. Tudo isso que presenciamos nesses dias atuais, pergunto para nós: será uma mensagem de Deus para nós? Todo este cenário tem uma mensagem para nós, para você? Ou você está vivendo despercebidamente, que não consegue perceber a linguagem do Altíssimo falando através da natureza conosco? Esse texto ele vai nos falar e dizer, no versículo 2 de 1 Tessalonicenses capítulo 5: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Não é como um ladrão, mas como o ladrão de noite. Assim será o dia do Senhor. Lá em Lucas capítulo 17, o versículo 20,
Jesus, ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Vamos ler até o 24. Nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Disse aos discípulos: dias virão em que desejais ou desejeis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. O Senhor, ele deixou bem claro para nós. No versículo de número 25, ele vai dizer que primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Isso já aconteceu. Quando ele proferiu essa profecia, ele está dizendo: eu vou ser crucificado, eu vou morrer, eu vou padecer, eu vou dar a minha vida, mas eu vou ressuscitar. E isso que eu estou dizendo vai acontecer depois, e vocês fiquem atentos e apercebidos ao que vai acontecer. Porque o dia do Senhor virá como ladrão. O dia do Senhor aqui, queridos, ele se refere ao juízo de Deus sendo derramado de maneira sem igual. Você já ouviu falar sobre isso? O dia do Senhor se refere ao juízo de Deus sendo derramado sobre a terra de uma maneira sem igual. Ele está aqui falando sobre a grande tribulação. Quem já ouviu falar? A grande tribulação, o período dos últimos tempos, em que Deus ele trará juízo ao mundo incrédulo, sobre toda a raça humana. E é por isso que ele usa esse termo ladrão de noite, porque enfatiza uma maneira inesperada. Quem é que espera que o ladrão vá lhe roubar? Se você soubesse, você se prepararia, estaria atento e alerta e não seria tomado de surpresa. E é por isso que esse tempo, este momento, pegará muito de surpresa. O versículo 4 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo escrevendo, ele fala para os irmãos e diz: já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, você jamais pode ser pego de surpresa, porque você está em alerta, você está apercebido. Você é uma das virgens que está com a sua lâmpada cheia de azeite. Você está esperando, você está vigilante, atento, você está aguardando, porque você sabe que a qualquer momento ele virá e não tardará. Muitas vezes nós pensamos, como diz o texto no versículo 3, porque quando disserem a paz e segurança. Olha aqui, irmãos, o que é que o mundo mais busca hoje? Paz e segurança.
É isso? É tudo que o mundo hoje precisa e busca, principalmente quando nós olhamos para o Estado de Israel moderno. Se equipa, se prepara com todo o sistema de segurança, exatamente antes do dia do Senhor, quando os homens acharem que possuem esta paz, que possuem esta segurança, que de tudo estão seguros, a palavra de Deus diz: virá uma repentina destruição. A Bíblia está falando, e a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E esse dia, querido, ele será comparado como as dores de parto, aquela que está grávida. Será tempo de dores, de angústia. E o texto vai dizer: e de modo nenhum escaparão. Meu Deus, isso aqui é muito forte. E nós devemos voltar o nosso olhar para esse momento, e de forma nenhuma negligenciarmos a maior bênção que Deus, Ele deu para todo ser humano, que é a bênção da salvação. Ela é ofertada a todos os homens, mediante o crer. Essa é a maior bênção que todos precisam se agarrar, porque fala da crescente intensidade do juízo de Deus e da certeza da sua vinda, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mateus, no capítulo 28, versículo 8, o texto vai nos dizer: e saindo elas presunçosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo a seus discípulos. É 24 de Mateus, versículo 8. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Todas essas coisas são os princípios de dores. Que todas essas coisas são essas? É só o início. É o que se chama de insinuação, de sinais de trabalho de parto. Essas coisas são princípios em que nós devemos estar alerta. O que todo esse cenário está nos mostrando? Que algo está prestes a acontecer. Você entende assim? Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Continua a palavra dizendo: escute, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O que você me diz sobre isso? Essas dores, esses sinais, esses princípios, eles falam alguma coisa para você? Você tem parado esses dias para refletir? Precisamos refletir, porque, queridos, esse tempo denominado Dia do Senhor não é apenas um dia, é um tempo, é uma estação, é um período de dores, de sofrimento. Será um sofrimento inimaginável. O juízo de Deus sendo derramado sobre o pecado e sobre a perversidade humana. Deus é justo.
Deus é fiel. Muitas vezes, quando nós pregamos uma mensagem como essa, alguém até tica e diz: é falta de amor. Não, falta de amor é deixar de pregar essa palavra. Falta de amor é deixar as pessoas discorrerem e caminharem de uma forma a caírem nessa armadilha, porque não foram avisadas, porque não foram advertidas. E o Senhor, Ele nos chama a atenção, porque Ele não quer que nenhum de nós caiamos nesse dia e terrível dia do Senhor. Quem quiser escapar de todo o terror que está por vir, precisa arrepender-se verdadeiramente dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus Cristo urgente, pois o fim se aproxima. Aleluia! Traga o seu olhar agora, vamos refletir nos últimos acontecimentos. Vamos agora analisar poucas coisas que aconteceram do 2020 para cá. Em 2020 estávamos tocando a nossa vida, cheio de planos. Não foi isso? De objetivos para o ano novo que se iniciava. E quando de repente, em 11 de março de 2020, estourou no mundo Covid-19. A princípio nós imaginávamos que não chegaria aqui, que não se espalharia pela planeta Terra por inteiro. E foi tomando proporção. Quem pôde prever que tudo aquilo ia acontecer? Os estudiosos, os cientistas, a NASA, todos os vigilantes. Quem pôde? O mundo foi pego de surpresa, sim ou não? O mundo foi pego de surpresa. E não teve dinheiro, não teve riqueza, não teve classe social que pudesse se safar. Quantos dariam tudo o que possuíam pela vida e o seu dinheiro não pôde garantir-lhe a vida? Será que nós tiramos alguma lição a respeito disso? Passamos por toda aquela onda assustadora de mortes, de terror. Aí vem em seguida, em 2022, a guerra da Rússia e Ucrânia. É isso. Mais mortes. 7 de outubro, um ataque surpresa a Israel. 2023, foi isso? Matando mais de 1.400 pessoas e mais de 200 pessoas foram levadas como refém. Israel respondeu com uma intensa ofensiva militar. E a morte continua. E o que foi que Jesus disse quando ouvires de guerra e rumores de guerra? O que ele disse? Que nós devemos ficar atentos. Percebidos, apercebidos. Nigéria e Síria, conflitos intensos, combates, mortes e etc.
Sem contar, querido, que o Brasil vive uma divisão política intensa. Um país dividido. E por último, os acontecimentos do dia 27 de abril, dia 29 de abril, um alerta nacional. Um sinal de alerta por um fenômeno da natureza, por uma influência, uma combinação de ar quente com ar frio, uma mistura, trazendo e formando um grande movimento sobre a região sul do país do Brasil. Amados, chuvas intensas, muita água, muito peso, muita força, rompendo várias barragens, inundando muitas cidades e muitos municípios. Até o dia 10 havia 1,9 milhão de pessoas afetadas, 441 municípios, e 340 mil deixaram suas casas e deixaram tudo para trás e perderam tudo, suas riquezas, seus bens. E mais de 71 mil pessoas estão vivendo em abrigos. De repente, quem esperava que poderia acontecer isso? De repente, quem tinha tudo está sem nada. De repente, quem estava cheio de planos, os planos foram barrados. Essa mensagem, ela não tem o objetivo de criticar, mas o objetivo de nos levar à reflexão. Porque nenhum de nós estamos imunes de ser tomado de surpresa. O texto que nós começamos a ler, ele vai falar de duas famílias que Jesus advertiu. E nesse cenário nacional, em que todo o Brasil está comovido e sentindo a dor daqueles que passaram por esse cenário de guerra, de aflição, de perca. Nesses momentos, famílias inteiras estão enlutadas, aflitas, perderam pais, perderam filhos, animais, perderam todos os bens. E a reflexão nesse culto de família é que nós devemos estar alerta, porque situações como essa, qualquer um de nós podemos ser apanhados por qualquer momento. E o Senhor, Ele diz que nós devemos estar alerta, apercebidos, porque as coisas, elas virão de forma repentina. Terminando esta fala, eu gostaria só de abrir um texto que eu estava lendo, estou encerrando Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 15 ao 16. Muitas coisas que acontecem no mundo, Deus permite que aconteçam, porque nós precisamos aprender muitas coisas, e estar apercebidos, e refletir. E muitas coisas que acontecem é de influência maligna. Não temos a intenção de trazer um julgamento, mas de extrair de todos os acontecimentos dos últimos dias uma reflexão
para estarmos mais próximos do nosso Deus. A serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Em algumas traduções vai falar sobre correntes de água, inundações de água, que a gente vê aqui em Apocalipse, coisas como essas que vão acontecer, que vão ser de influência maligna, na intenção de alcançar e de destruir, de trazer dificuldade para o povo de Deus. Que a mulher do Apocalipse, ela traz a figura da igreja e do povo escolhido. Alguns acontecimentos são de influências malignas, e alguns acontecimentos Deus permite para que nós possamos estar alerta e refletir. Porque o mais importante para Deus na nossa vida não é os bens que nós possuímos, não é o nosso status social, não é as riquezas, não é a beleza exterior, mas o mais importante que você tem para Deus é a tua salvação em Cristo. E isso é que nós vamos trazer agora referente à família. E nesse texto que eu li em Lucas capítulo 17, o versículo 17, o capítulo 17, 26 e 27, vai falar de uma família. Jesus falou. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Isso aqui também para muita gente foi de repente, mas o Senhor estava falando através de Noé há 120 anos. Eles tiveram tempo, sim ou não, para se prepararem, mas não creram. Para eles nessa época esse dilúvio foi de repente. Eles não esperavam, eles não acreditavam que isso poderia acontecer. E às vezes nós nos sentimos seguros de tudo, achamos que nada vai nos acontecer, e quando de repente nós somos surpreendidos por tais situações que vem mudar toda a rotina da nossa vida, que vem causar dor e sofrimento. Aqui está a parte boa desse cenário de Noé, é que Noé ele creu na palavra do Senhor, e ele construiu a arca. E esta arca hoje ela representa Jesus Cristo. Essa arca que Noé entrou com a sua família, ela representa Jesus. As pessoas daquele tempo estavam vivendo com as pessoas de hoje, no entretenimento, na orgia, na brincadeira, viu? Na diversão. É isso? Compravam, vendiam, casavam, davam em casamento, festejavam, planejavam, e de repente começou a chover e a porta da arca se fechou. E foi tarde demais. Toda a vida do planeta Terra pereceu. Repentinamente, inesperadamente, toda a vida no planeta Terra pereceu. Só se salvou Noé e sua família. Pergunto para você: a sua família está na arca? Todos os teus filhos,
marido, esposa, mãe, estão todos na arca. Você tem verificado isso? Você tem orado? Tem buscado ao Senhor e tem pedido pela sua família? Não desista. Não abra mão. Até que todos estejam na arca. Até que o último entre na arca. Não deixe de lutar. O Senhor Jesus, nesse mesmo texto, Ele vai continuar falando de mais uma família. Neste culto da família, Lucas capítulo 17, do 28 até o 37. Meu Deus, nós precisamos aprender. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de quem? De Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, oh meu Deus, escute. Quem estiver no telhado, tendo seus bens, utensílio em casa, não desça para tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que, palavras de Jesus, naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Amados, eu tenho refletido tanto nessa palavra esses dias. O Espírito Santo tem falado fortemente ao meu coração. Ele conversa comigo. E nós precisamos atentar para essa realidade. Lá estava Sodoma e Gomorra, na orgia, na prostituição, na imoralidade sexual, na bebedice, na orgia, no entretenimento, na brincadeira. De repente, aquela cidade foi visitada por dois anjos mandados por Deus. Porque Abraão tinha orado. Eles só foram lá porque Abraão orou pela família de Ló. Senão eles nem tinham ido. Ele foi lá para tirar a família de Ló. Porque infelizmente Abraão orou, ali não tinha 50 justos. Ali não tinha 30 justos. Ali não tinha 10 justos. Era uma cidade pervertida. Eu digo sempre, os caminhos do Senhor são perfeitos. Amém? Tudo que Deus faz, Ele revela o seu amor. De repente, os anjos dizem: sai, Ló, e foge, sobe para as montanhas e salva a tua vida. Salva a tua vida. Porque eles foram ali para
tirá-los de lá. E começou a chover fogo e enxofre do céu. E toda aquela cidade, ela foi destruída, arrancada, tirada. Porque não se encontrou no coração de ninguém daquele lugar para arrependimento. Olha o que o texto diz. Mostra que a salvação, ela é individual. O pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai, o marido não pode salvar a esposa não pode salvar o marido, o amigo não pode salvar o amigo. É você e Deus. É uma decisão individual. A crença, a fé, o crer é algo individual no coração de cada pessoa. E Jesus vai dizer: estando dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Estão dois no campo, um será tomado, ou seja, arrebatado, levado. Quem crê que vai ser levado, aleluia. Quem está com os ouvidos atentos, aquele dia e hora, queridos, esse momento do arrebatamento, você vai ouvir o soar da trombeta de Deus. É algo espiritual. Não é o mundo que vai ouvir, o mundo não vai ouvir. É você que está conectado com o Pai, com Deus. Naquele momento você vai ser atraído e vai ser levado ao encontro do Senhor nos ares. E o mundo se prepare, porque o que está impedindo do grande e terrível dia do Senhor é a igreja. Na hora que a igreja, essa parte que Jesus será tomado, arrebatado, levado, esse mundo aqui vai ser entregue totalmente às trevas. E o grande dia do Senhor, ele vai começar. A grande tribulação, a qual nunca houve sobre a face da terra. Você vai ver todos os acontecimentos históricos ruins da terra, mas nenhum que já aconteceu até hoje chegou a proporção, ou se igualar, ou se comparar o que está por vir. Não somos nós que desejamos, não somos nós que inventamos, é Bíblia. E Bíblia é a palavra, e a palavra é de Deus. E Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ela vai se cumprir, até um J, até um tio, até um ponto final. Ela há de se cumprir. Tudo que Jesus falou vai acontecer. Não queira passar pelos ais da grande tribulação. Eu convido a igreja a ficar de pé. Reflita nas palavras do Senhor. Em tudo que nos rodeia, nos mostra que Cristo já volta. E diante dessa palavra, nós vamos louvar. O grupo vai ministrar um louvor. Eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida a Cristo.